Boa noite a todos e a todas. Meu nome é André Paiva. Em nome da organização, agradeço a audiência e daremos então início à mesa redonda História Econômica, História e Ciências Econômicas. Para mediar a sessão e apresentar os palestrantes, teremos a professora Cimeia de Nazaré Lopes, professora da Universidade Federal do Pará, a quem passamos agora a palavra. Olá, boa noite a todos. Obrigada, André, pela apresentação. Vamos dar início à mesa redonda de hoje, intitulada História Econômica, História e Ciências Econômicas. E aí eu chamo agora o professor Flávio Azevedo Marques de Sás, é professor titular, aposentado do Departamento de Economia da FEA, USP, e autor dos livros As Ferrovias de São Paulo, 1870-1940, publicado pela UCTEC, em 1981. Outro livro é A Grande Empresa de Serviços Públicos da Economia Cafeeira, também pela UCTEC, publicado em 1976. O crédito e bancos no desenvolvimento da economia paulista, de 1850 a 1930, em 86 também, e, por fim, é autor do livro História Econômica Geral, também com quem divide a autoria com o professor Alexandre de Sás, publicado em 2012. Professor, o senhor tem a palavra. Muito obrigado. Boa noite. Antes de mais nada, eu quero agradecer à BPHE pelo convite para participar dessa mesa redonda, em especial a professora Cláudia Tessari, coordenadora desse encontro. Quero dizer da satisfação e da honra de estar ao lado da professora Cimeia Lopes, do professor Pedro Pontoni e do professor Alcides Goulart, presidente da nossa associação, a quem reitero o agradecimento pelo convite. O tema é amplo, mas vou tratá-lo numa perspectiva mais específica. Na segunda metade do século XX, com desdobramentos até hoje, duas correntes de economistas de formação neoclássica ingressaram na área de história econômica, propondo métodos de análise próprios e revisões de teses estabelecidas pela história econômica tradicional. No final dos anos 50, surgiu a New Economic History, depois identificada como cliometria, e a partir dos anos 70, a história econômica institucional. A cliometria teve seu registro inicial em 1957, numa reunião da Associação Americana de História Econômica. A cliometria teve grande difusão nos Estados Unidos ao longo dos anos 60 e a sua proposta envolvia a economia neoclássica como referência para o comportamento dos agentes no passado, o uso de dados quantitativos e de métodos econométricos. Adicionalmente, introduziu hipóteses contrafatuais para a discussão de teses específicas. Um estudo de Konrad Meyer, apresentado em 1957, foi publicado no ano seguinte. Tratava da escravidão no sul dos Estados Unidos antes da Guerra de Secessão e é exemplar do método da cliometria. Uma tese até então influente afirmava que a escravidão do sul dos Estados Unidos estava decadente já em torno de 1850 a 1860, ou seja, o trabalho escravo não era mais rentável do ponto de vista econômico. A resistência dos senhores diante das propostas da abolição derivaria do status que a posse de escravos concedia a seus proprietários. Konrad Meyer, a partir da análise de dados quantitativos e com base nos conceitos de rentabilidade estabelecidos pela teoria econômica do século XX, concluíram que o sistema escravista era rentável. Na sua pesquisa, o escravo era equiparado a um bem de capital. Estimava-se o fluxo de renda futuro gerado por sua utilização, calculava-se o valor atual desse fluxo de renda, ou seja, o valor total descontado pela taxa de juros vigente, e esse valor atual era comparado com o preço do escravo. Como o valor atual era maior do que o preço do escravo, concluía-se que a escravidão era rentável, e sua rentabilidade comparável à de outros tipos de aplicação do capital à época. Qual o interesse desse resultado para o historiador? Escudados pela hipótese de validade universal dos princípios da economia neoclássica,
Os autores poderiam afirmar que os senhores de escravos também consideravam a escravidão rentável e, por isso, resistiriam à abolição. Essa conclusão envolveria um claro anacronismo, ou seja, admitir que os senhores de escravos do século XIX agissem de acordo com os princípios definidos pela teoria econômica do século XX. Se recusarmos essa postura por anacrônica, o resultado da pesquisa de Conrad Meyer serviria apenas para se contrapor à tese tradicional, mas nada diria sobre a efetiva motivação dos senhores para resistirem à abolição. Na versão da cliometria, a história podia ser ignorada, pois a teoria econômica era suficiente para explicar o processo de abolição do escravismo no sul dos Estados Unidos. Em 1974, Douglas North, que participara da reunião de 1957, expôs outras críticas à cliometria. Ela mais destruiu do que construiu. Não propôs explicações alternativas às teses que destruiu. Além disso, limitou-se a questões específicas, não tratando dos temas de longo prazo e do crescimento econômico. Decorrência, na verdade, da própria natureza da economia neoclássica, que trata de mercados particulares, ou seja, dos chamados equilíbrios parciais, e o faz de forma estática. A cliometria, na sua forma original, perdeu impulso depois dos anos 70. No entanto, é inegável que o uso de dados quantitativos e mesmo de métodos econométricos está presente em grande parte dos artigos de história econômica em revistas internacionais. De certo modo, identifica-se como cliométrico qualquer estudo de história econômica com o uso de recursos estatísticos e econométricos, mesmo que não na forma originalmente proposta nos anos 50 e 60, ou seja, utilizando a economia neoclássica como fundamento para análise. Mas o declínio relativo da cliometria também se deveu ao surgimento da corrente da história institucional. A incorporação das instituições como elemento explicativo em história econômica ocorreu paralelamente à ascensão da chamada nova economia institucional, ou economia dos custos de transação. Esta teria sua origem em artigos de Ronald Coase, de 1937 e 1960, complementados por Oliver Williamson em textos dos anos 70. A referência fundamental é ainda a economia neoclássica, em que o funcionamento do mercado, sem falhas, conduz à maximização geral, maximização da utilidade dos consumidores, do lucro dos empresários, do bem-estar da sociedade. No entanto, o mercado real apresenta falhas, que implicam na existência dos chamados custos de transação. Por exemplo, os custos de informação em que o consumidor incorre para decidir a compra de uma mercadoria. Nessa ótica, as instituições podem ser criadas para reduzir os custos de transação, de modo a aproximar o mercado real do mercado concorrencial da economia neoclássica e, assim, restabelecer as condições de maximização geral. Em textos de 1970 e 1973, Douglas North e Robert Paul Thomas ensaiaram uma teoria econômica da mudança institucional para explicar a ascensão do mundo ocidental. Perguntavam o que teria conduzido as economias da Europa Ocidental a superarem os velhos impérios orientais, entre 1100 e 1800. Para eles, o essencial teria sido a criação de instituições cuja forma levava ao aumento da produtividade e, consequentemente, ao rápido crescimento econômico. A matriz teórica de North e Thomas é aquela da nova economia institucional. As instituições criadas na Europa Ocidental tiveram o efeito de internalizar externalidades, de viabilizar economias de escala e, em especial, de reduzir custos de transação. Pedágios, companhias por ações, bolsas de mercadorias, empresas de seguro são exemplos de instituições criadas pela expectativa de obtenção de lucros que também geravam aumento da produtividade e induziam o crescimento da economia. Esse esboço da teoria da mudança institucional sugeria que a ação dos agentes racionais em busca do lucro seria responsável pela criação de instituições eficientes. As instituições superavam as falhas de mercado e restituíam uma condição mais próxima do mercado concorrencial, cujas virtudes eram enaltecidas pela economia neoclássica.
Em suma, as instituições eficientes constituíam um elemento decisivo para o crescimento da Europa Ocidental. No entanto, esse esboço encontrava algumas dificuldades, como reconheciam North e Thomas. Por um lado, não dava conta da existência, no mundo real, de instituições ineficientes que bloqueavam o crescimento e produziam apenas concentração de renda e riqueza. Por outro lado, não considerava as mudanças institucionais promovidas pela ação estatal. Em suma, a teoria esboçada não dava conta da história. Em obras subsequentes, North abandonou a hipótese da eficiência das instituições. Em seu livro de 1981, investigou as razões da ineficiência e buscou parte da resposta em uma teoria neoclássica do Estado. Os governantes criariam instituições em interesse próprio, de modo a ampliar a concentração da riqueza. Tais instituições eram ineficientes quanto ao aumento de produtividade e ao crescimento da economia. Isso resolvia, em parte, o problema da persistência de estruturas institucionais ineficientes ao longo da história e, portanto, de economias e sociedades estagnadas por longos períodos de tempo. Porém, dentro da lógica inerente à matriz teórica de North, a economia neoclássica, não era possível explicar por que as pressões competitivas, agora na esfera política, não eliminavam as instituições ineficientes. Em livro de 1990, North retomou a questão das instituições ineficientes, mas apresentou uma teoria da mudança institucional bem mais complexa. Por um lado, partiu da crítica à economia neoclássica, ao opor à racionalidade instrumental uma racionalidade procedimental. Por outro, explorou a dinâmica das instituições, dinâmica afetada, por exemplo, por externalidades de rede e por rendimentos crescentes, o que tende a limitar a mudança e a preservar instituições ineficientes. Assim, as transformações institucionais ocorrem de forma lenta e incremental. Essas alterações não conduzem necessariamente a maior eficiência, pelo contrário, na história prevalecem instituições ineficientes. Isso se explica pela dependência da trajetória. A noção do path dependence, tão cara a North e a muitos dos seus seguidores. Diz ele, uma vez que a trajetória do desenvolvimento seja insertada em determinado curso, as externalidades de rede, o processo de aprendizado das organizações e a modelação subjetiva das questões em jogo reforçam esse curso. E esse curso seria reforçado na direção já definida, seja de instituições eficientes ou ineficientes. Se North se dedicou mais a entender por que as instituições ineficientes permanecem longamente, determinando estagnação ou regressão de sociedades, seus exemplos de sucesso levam de volta à economia neoclássica. Os exemplos repetidos da Grã-Bretanha após a Revolução Gloriosa de 1688 e dos Estados Unidos ao longo do século XIX reforçam a noção original dos textos dos anos 70 de que as instituições que promovem o crescimento são aquelas que aproximam uma economia do modelo de mercado concorrencial com direitos de propriedade bem definidos. Outra vez, North é bem explícito. O mundo ocidental moderno proporciona abundantes evidências de mercados que funcionam e até se aproximam do ideal neoclássico. Só que eles são excepcionais e raros e os requisitos institucionais são rigorosos, o que explicaria por que poucos países tiveram sucesso. Apesar do enriquecimento da análise da mudança institucional, a receita do sucesso é ainda a mesma. Assim, para o historiador, o modelo institucional de North acaba sendo uma camisa de força. O sucesso de um país, em termos de eficiência e crescimento, só pode ocorrer com instituições que o aproximem do mundo neoclássico. Inversamente, instituições que se afastem do modelo neoclássico decretam o fracasso dessa economia. Em suma, há instituições boas, as eficientes, e instituições más, ineficientes. Ao estudar as instituições de uma dada situação histórica, o pesquisador terá de se defrontar com o peso da autoridade de North se quiser fugir ao seu modelo de história institucional, ou seja, a sério risco de um modelo teórico influenciar ou mesmo determinar o rumo da pesquisa histórica. De certo modo, a discussão encetada por North a respeito de instituições foi retomada por Daron Acemoglu e seus coautores.
Em inúmeros artigos e no alentado livro de 2012, Por que as Nações Fracassam, Acemoglu mescla argumentos teóricos com inúmeros exemplos históricos. Seu problema central é, como também era o de Norte, explicar por que há nações ricas e nações pobres. E sua resposta tem como foco a diferença entre as instituições vigentes nos diferentes países. Em meio a centenas de páginas, um esquema relativamente simples sintetiza sua tese. Instituições inclusivas geram prosperidade. Instituições extrativas são inconsistentes com o crescimento econômico. As instituições relevantes na análise de Acemoglu são as econômicas e as políticas. As instituições econômicas inclusivas, essencialmente, são as que garantem direitos de propriedade seguros e as que definem um mercado concorrencial, ou seja, o mercado ideal da economia neoclássica. Essas instituições criam condições igualitárias para todos e incentivam o investimento em novas tecnologias e competências, diz Acemoglu. Em suma, a definição de direitos de propriedade estimularia as inovações, pois garantiria aos inovadores o usufruto dos benefícios de suas inovações. Considerando a inovação como elemento central para o crescimento econômico, estaria fechado o círculo virtuoso. No entanto, Acemoglu reconhece que as instituições inclusivas não são garantias de inclusão, ou seja, da distribuição dos benefícios do crescimento para o conjunto da sociedade. Por isso, entende ser necessária a existência de instituições políticas inclusivas, que Acemoglu define como aquelas que promovem ampla distribuição do poder político de maneira plural e conseguem alcançar algum grau de centralização política, de modo a estabelecer a lei e a ordem, que são fundamentos do direito de propriedade seguro e de uma economia de mercado inclusiva. Mas o poder político não é determinado apenas por instituições políticas, como ele se referiu acima. É também pela distribuição de recursos, que Acemoglu poderia chamar de poder econômico, mas não o faz. Mais especificamente, o poder político de direito é determinado pelas instituições políticas e o poder político, de fato, pela distribuição de recursos. Mas o esquema envolve circularidade, porque as instituições políticas, no momento T+1, são determinadas pelo poder político no momento T. Portanto, nesse esquema, a distribuição de recursos, ou seja, o poder econômico, tem posição decisiva e as instituições aparecem como um resultado da ação de forças originadas na esfera política, social e econômica. Um exemplo peculiar ajuda a situar a questão. No último capítulo de seu livro, Acemoglu dedica alguma atenção ao sucesso do Brasil desde 1990. Crescimento econômico rápido, redução da pobreza, ampliação do acesso à educação. As instituições não poderiam estar ausentes. Acemoglu afirma: a ascensão brasileira foi consequência da construção corajosa de instituições políticas inclusivas por diversos grupos, que acabariam produzindo instituições econômicas mais inclusivas. Fica claro, assim, que as instituições inclusivas de Acemoglu no Brasil foram construídas por grupos, mais especificamente, diz ele, uma ampla coalizão de movimentos sociais e do sindicalismo. Aliás, a narrativa do sucesso brasileiro, a partir de 1990, se inicia com a greve dos metalúrgicos da Scania em 1978. Daí aparece o sindicato, Lula, Partido dos Trabalhadores, que estão no centro de um processo que congregou outros grupos e culminou com o fim do governo militar, com a restauração da democracia e a criação de instituições inclusivas. Esse é o relato de Acemoglu. Mas o relato não deixa margem a dúvidas. As instituições foram resultado e não o ponto de partida da ascensão brasileira. A mobilização e a organização de grupos sociais numa ampla coalizão é que resultou na construção de instituições inclusivas. Portanto, o pesquisador que se limite à análise das instituições contará apenas uma parte da história, certamente não a mais relevante. Em suma, as instituições econômicas inclusivas, diz Acemoglu, geram crescimento, mas não garantem inclusão. E são, em última análise, expressão de uma certa conformação da sociedade
que combinou, em alguns casos, crescimento econômico com alguma distribuição da riqueza. Os exemplos clássicos de Acemoglu, os mesmos de Norte, são os da Grã-Bretanha após a Revolução Gloriosa e dos Estados Unidos no século XIX. Porém, o crucial, tanto em Acemoglu como em Norte, é que as instituições aí criadas aproximaram a economia do modelo ideal de mercado da teoria econômica neoclássica. No polo oposto estão as instituições econômicas extrativistas. Elas não defendem o direito de propriedade e são incapazes de fornecer incentivos para a atividade econômica. Assim, poucos extraem recursos de muitos, o que é garantido por instituições políticas extrativistas que concentram o poder nas mãos desses poucos. Com o controle do poder político, o grupo no poder mantém instituições econômicas extrativas que, por sua vez, garantem mais recursos para controlar o poder político. No entanto, Acemoglu admite que, sob instituições econômicas extrativistas, é possível haver crescimento, porque o grupo no poder tem interesse em ampliar o volume de recursos sob seu controle. Mas entende que esse crescimento é limitado no tempo, por um lado, pela ausência de estímulos à inovação, porque os direitos de propriedade são ineficientes, por outro, pela tendência à disputa pelo poder entre diferentes grupos, o que levaria à instabilidade e à desordem. O exemplo a favor da tese de Acemoglu é a União Soviética, cujo intenso crescimento teria encontrado limites impostos pela natureza de suas instituições econômicas e políticas. A Coreia do Sul também serve de exemplo, cresceu rapidamente sob instituições extrativistas, mas só pôde manter o crescimento pela mudança rumo à democracia depois de alguns anos. Sem isso, haveria regressão como na União Soviética, afirma Acemoglu. Ao colocar a questão do crescimento chinês, sugere que, se não houver mudanças em direção a instituições econômicas e políticas inclusivas, o crescimento chinês também encontrará um limite, como na União Soviética. Como nota Mihanovich, o único argumento de Acemoglu, no caso da China, é que tudo um dia vai acabar. O que importa notar, tanto em Norte quanto em Acemoglu, é que o fundamento último de suas análises é um modelo neoclássico de concorrência perfeita, sem custos de transação, com propriedade privada bem definida. Para haver crescimento, a economia tem de se aproximar desse ideal, para não dizer do modelo da economia norte-americana. E as instituições seriam responsáveis pelos diferentes desempenhos das economias ao aproximá-las mais ou menos do modelo neoclássico. Para concluir, não pretendo negar a importância da história quantitativa nem da história das instituições, mas quero chamar a atenção para o risco que se corre quando se submete a história a interpretações que têm a ciência econômica neoclássica como referência fundamental. Por reivindicar sua validade universal, a teoria neoclássica não permite observar as variações no tempo e no espaço, ou seja, a história. Ao seguir as teses de Norte e Acemoglu, o historiador pode cair na armadilha inerente à teoria neoclássica que induz o caminho da pesquisa, e assim perder de vista o que é específico de seu objeto de estudo, ou seja, a própria história. Em suma, corre-se o risco de, a rigor, ficar com a teoria e esquecer a história. Tá? Muito obrigado, é isso aí. Silvia. Obrigada, professor. Agora eu passo a palavra ao professor Alcides Goulart Filho. O professor Alcides é professor da Universidade do Extremo Sul Catarinense e atual presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica. É doutor em Economia pela Unicamp, pós-doutor pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e professor visitante da Universidade de Alicante, na Espanha. Professor, o senhor tem 20 minutos para que eu passe a palavra. Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui. Obrigado, Cineia, estar entre amigos. Boa noite, Flávio. Boa noite, Pedro. Agradeço pelo convite. A minha fala ela vai ser sobre história de empresas, né? Um texto que eu preparei para na verdade não foi para essa exposição, um texto que eu preparei há um bom tempo para refletir um pouco sobre pensar um roteiro, né, prático para fazer história de empresa, né? Eu escrevi para alunos de graduação, alunos que estão iniciando,
as pesquisas sobre história de empresa, ou que estão em pós-graduação, que não vieram da área de economia ou da área de história. Então, o que diferencia de empresas, de empresário, de abordagem teórica, né? Então, vai ser nessa linha. Então, primeiro, vou falar do ponto de vista teórico, quais são as teorias uma tecla errada aqui. Quais são as teorias que podemos pensar história de empresas, né? Eu dividi basicamente em 3 grandes blocos. O primeiro é a chamada abordagem smithiana, né, que já se aproxima da neoclássica. Escreve sobre história de empresa com base em argumentos smithianos, significa que o foco da análise centra-se na figura do empresário e na estreita relação que ele tem com os negócios da empresa. A história de vida do empresário se confunde com a própria história da empresa. Exalta na história de empresa essa perspectiva smithiana, a dedicação, o trabalho árduo, a disciplina, né, que é resultado do sucesso da empresa, é resultado dessa dedicação, desse trabalho, dessa disciplina, centrada na figura do empresário, né? A parcimônia, a poupança, a abstinência, né, o consumo conspícuo, como fala Adam Smith, é a fonte geradora da riqueza, né? E esse sujeito, esse empresário, ele vai ter esse feeling, né, esse time empresarial, essa capacidade de entender o mercado, entender a empresa e tomar a decisão correta no momento certo. Então, uma abordagem de história de empresa, nessa perspectiva, está centrada muito nessa figura do empresário, né, que se aproxima também da visão, né, de Schumpeter, né, que é a ideia do empreendedor, né. Há uma diferença entre essas abordagens, mas há uma aproximação, né? A figura do empresário inovador surge essa mística do empreendedor, do empreendedorismo. Então, o indivíduo, a subjetividade, o ambiente interno da empresa são a tríade que sustenta muitos argumentos da história da empresa nessa perspectiva smithiana, que se centra na figura, né, do empresário, da sua capacidade, do seu dinamismo, né, de enxergar a empresa no ambiente e tomar as decisões corretas. Mas já uma outra abordagem, né? Uma abordagem que podemos chamar de crítica social, a história de empresa já insere nesse campo alguns marxistas, né, os economistas heterodoxos e até institucionalistas, né? E o que conta é a trajetória da empresa no mundo concreto. A empresa é parte de um todo que se articula com as diversas esferas de existência, sendo ela resultado de múltiplas determinações. Aqui não se trata de abordar aspectos positivo ou negativo da trajetória da empresa, mas sim as suas contradições. Aqui se diferencia, né, entre empresa e empresário. A empresa, na verdade, é o capital, né, que busca esse objetivo, que é a valorização máxima. Tem que entender a empresa dessa perspectiva, né, como algo que uma organização que busca se posicionar no mercado, se busca constantemente a sua valorização. E a valorização ocorre de várias formas, seja produzindo mercadorias, né, de boas qualidades, sustentabilidade, ou, né, serviços prejudiciais à existência humana, né? Então, se partimos da definição de capital, ou seja, que a própria empresa, né, é uma relação social, é um trabalho cristalizado, é um valor que se valoriza, chegamos à conclusão que o fator humano, isso é, os trabalhadores e as trabalhadoras, são a base do progresso da valorização da empresa. E a partir da exploração do trabalho não pago que nasce e consolida o capital da empresa. Sendo assim, escrever sobre a história de uma empresa na perspectiva crítico-social, temos que pensar também no mundo do trabalho, né, que é, de certa forma, negligenciado nessa abordagem smithiana, que é a perspectiva mais da figura do empresário. E, né, pensar o que da empresa na perspectiva crítica social? As condições concretas de descrever sua produção, a conquista de mercados, a concentração, a centralização de capital, o processo de concorrência, a tomada de crédito no mercado financeiro, os benefícios e subsídios públicos. Discutir a inovação tecnológica, não é nada mais do que as condições necessárias para a manutenção da empresa no mercado frente à concorrência. Então, entender a empresa que a busca pela inovação é constantemente se manter no mercado para buscar a valorização máxima do seu valor. É entender a empresa, né, nessa perspectiva crítico-social. Outra abordagem também que podemos pensar em história de empresa, que de certa forma também tem uma certa semelhança com a abordagem crítica social, que os marxistas e os pós-keynesianos também
tangencieio, é uma abordagem brodeliana, né, que as pesquisas de história de empresa, em uma abordagem brodeliana, no longo período, observa principalmente as permanências, as continuidades e as descontinuidades. Também destacamos, no História de Empresas, né, nessa perspectiva brodeliana, a inflexão e as reversões de tendências, né, da evolução da própria empresa no período mais longo, quando observamos uma empresa, no seu empresa, digamos, quase centenária, já podemos observar, né, a permanência, o que fica, né, os momentos de inflexão, e entender esses momentos, né, de retomada, de crise, dessa perspectiva mais longa, né. O momento de inflexão e de descontinuidade são destacados quando algum evento assume proporções relevantes e muda a trajetória da empresa, alterando a estrutura patrimonial ou mesmo o foco da atuação. As crises no ambiente externo jamais são ocultadas e têm ações direta e indireta na tomada de decisão da empresa. E outra coisa também é destacado na abordagem brodeliana, a vida material da empresa. O que é a vida material dela? Isso é sua produção, é a aquisição de novos equipamentos, é o processo de modernização, a construção de novas plantas, a abertura de filiais, de bases comerciais. Ou seja, entender também a empresa, a origem da empresa, a perspectiva brodeliana, ela é extensiva ao infinito, né? Entender as origens delas tem que fazer um entrelaçamento de acontecimentos até a sua origem, né? A origem é extensiva ao infinito e a mola mestra que impulsiona e sustenta a empresa está entrelaçada em um emaranhado de acontecimento que se estende em diversos tempos e espaços. Por fim, entender, então, qual é a diferença entre, agora, sobre história de empresa e história de empresários. Há uma diferença, né? A empresa é uma organização, o empresário é um indivíduo, né? A empresa é a história de uma pessoa jurídica, portanto, não é uma biografia. A empresa assume a centralidade e, em sua narrativa, se fazem os diálogos necessários com outras áreas do conhecimento. É colocar a empresa dialogando com a economia, com a política, com o social, né? Entendendo que a história é períodos de avanço e recuos, e que a empresa está num espaço definido e num tempo específico. Entender a história de empresa que diferencia de história de empresário. E quem são os sujeitos? São vários na empresa, né, que tomam decisão, não é só um empresário. Na verdade, né, numa pequena empresa, a presença do empresário ela é fundamental nas tomadas de decisões. Numa média empresa, esse empresário também tem uma certa relevância nas tomadas de decisões, mas já na grande empresa, a figura do empresário já desaparece e quem toma a decisão já são, né, a organização, a equipe. Porém, também não podemos, né, separar e esquecer a relevância desse empresário nessa trajetória, porque indivíduo e processos sociais estão imbricados, já como, né, fala Norbert Elias. Então, essa é a diferença, né, de pensar numa empresa. A história do empresário já é uma biografia, né? É a história de uma pessoa física, é a vida do empresário, deve ser escrita, aliás, não deve ser escrita com ufanismo, né? Porque é muito comum escrever a história da vida do empresário com certo ufanismo, né? Detalhando a sua vida, o seu trabalho, que se aproxima da abordagem smithiana e do seu trabalho árduo, da sua dedicação, do seu empenho, que levou o resultado da empresa ser relevante no mercado. Então, para fazer uma história de empresário, que pode ser escrita, né, por economistas da perspectiva crítico-social, tem que ter um certo afastamento, né, e não cair nesse reducionismo individualista. Então, uma é figura jurídica, outra é uma figura, uma pessoa física, né, e ambos podem ser narrados histórias, mas são histórias narradas de formas diferentes, né? Não podemos cair num certo reducionismo individualista quando narramos a história do empresário, né? E quem escreve? Eu selecionei aqui, selecionei 4 profissionais, né, muito comum, que geralmente se aventuram na escrita de história de empresa, né? Quem são esses que escrevem sobre história de empresa? Primeiro, né, os historiadores, né? Nas últimas décadas, a economia foi um pouco, vou falar uma coisa, todos nós sabemos da história econômica, a economia foi um pouco expulsa da história, né?
E não está sendo muito comum os historiadores fazerem história de empresa. Há mais economistas fazendo história de empresa do que historiadores fazendo história de empresa. Mas os historiadores valorizam muito as fontes, né? Que é parte do seu ofício, a preocupação sempre com o período, definir os períodos, as periodizações, os critérios de periodização, né? O que muda um período do outro, como colocar a história dessa empresa, né, nos macros períodos, né, da história brasileira, né, e há sempre feito os diversos diálogos, né, com o historiador, essa preocupação o tempo todo dialogando com as várias esferas de existência, seja e com os grandes acontecimentos, como mudanças de governo, né, da República, fim da ditadura, redemocratização, quando fazem história de empresa, estão sempre conectando com os grandes acontecimentos, né, estão sempre fazendo esse diálogo constante, porque eles não fazem história econômica de empresa, eles fazem história de empresa, a empresa nas suas múltiplas relações. Já os economistas, né, que é o meu caso, quando faço história de empresa, a gente sempre tende a dar uma ênfase mais nas políticas macroeconômicas, né, como combina com as políticas cambiais, política cambial, fiscal, monetária, né, de colocar a trajetória da empresa dentro dos planos de desenvolvimento econômico, colocar a trajetória da empresa a partir do crédito, dos incentivos fiscais, claro, né, porque entender o ambiente macroeconômico é determinante para o bom desempenho da empresa. Mas também trabalhando valorizando muito, né, eu percebi isso claramente, a valorização de dados, né, macroeconômicos, séries históricas, né, de um pouco mais de longa duração. Os historiadores já têm uma certa resistência, os economistas, né, trabalham com mais facilidade trabalhar com os dados macroeconômicos para inserir a empresa nesse contexto. E outro profissional também que faz história de empresa são alguns administradores. Os administradores se aproximam muito da abordagem smithiana, né? Daí cai na figura do empresário, né? Que vira, na verdade, né, uma história de empresa, é um case de sucesso, né? São destacadas empresas que têm um bom desempenho, né? Destacado, é muito comum, eles fazem histórias de empresa e só falam das coisas boas da empresa, entendem a empresa com as suas contradições, e há muito ufanismo, e também são textos muito carregados de adjetivos, né? Que são textos que exaltam muito tanto a figura do empresário como da empresa. Também, outro profissional que também que realizam também história de empresa são os jornalistas. Os jornalistas, eles fazem história de empresa, né? Geralmente é contratado pelas empresas em momentos comemorativos, né? Álbuns comemorativos de 50 anos, 25 anos ou 100 anos, empresas, né? Porque o jornalista tem um linguajar mais acessível, né? Escreve de forma mais compreensível. E também sempre há um destaque maior, né, para os bons feitos da empresa e do empresário, né? Entre os administradores e jornalistas há uma semelhança na escrita da história da empresa, que se diferencia, no meu ponto de vista, né, muito dos economistas, dos historiadores, né? Sobretudo, os jornalistas e os administradores sempre destacaram o lado, né, positivo da empresa, e o que acho que nós temos que destacar não é nem o positivo nem o negativo, são as contradições, né, as contradições da trajetória de uma empresa. Então, nesse sentido, podemos pensar, né, como esses profissionais atuam. E para quem se inscreve, quem que encomenda essas histórias de empresa? Eu destaquei duas formas de encomenda, digamos assim. Uma são os projetos autônomos, em que são financiados por agências de fomento, né, órgãos públicos, que através de projeto de pesquisa, pode ser dissertações, teses, ou projetos de defesa de teses, né, projeto de pesquisa mesmo. Então, esses projetos que fazem trajetórias de empresas, eles têm mais autonomia, sobretudo do ponto de vista teórico, né, político, ideológico, né, não são contratados por empresas para fazer propaganda, para fazer patriotismo de empresa.
Já quando são já um projeto que é uma prestação de serviço encomendado por uma empresa, né, uma empresa que, como já falei, contrata de jornalista, é muito comum para fazer álbuns centenários, de comemorativos, daí já é diferente, daí já essa autonomia que o pesquisador tem já vai se tornando mais relativa, né, e que o projeto final tem que passar pelo crivo, né, da diretoria, porque é uma encomenda. Então, uma diferença entre fazer história de empresa, né, por economistas e por historiadores, uma perspectiva crítica social, né, ou brodeliana, um projeto fomentado por agências públicas, né, CNPq, CAPES e por aí, as outras, né, que tem autonomia, ou uma história de empresa contratando um administrador ou um jornalista, né, a partir de exaltar os grandes feitos da empresa. E quais são as principais fontes, né, que nós podemos utilizar para fazer história de empresa? O universo de fontes para história de empresa é gigantesco, né? Mas eu vou destacar aqueles que são mais comuns utilizados, né, por mim, né? Agora eu vou afunilar um pouco mais na área de economista e historiador. O melhor documento que a gente tem são os relatórios da administração, da diretoria, os balanços financeiros, daí a gente tem que pedir auxílio aos contadores, o que tirar extraídos dos balanços financeiros. Claro que isso nem todas as empresas têm, são as empresas mais consolidadas, ou as SAs, que são obrigadas a publicar, desde 1940, os balanços, né, em principais jornais, ou o Diário Oficial, hoje já todos estão, a maioria está disponível online, né, destacar os balanços financeiros, né, outra fonte também são as datas das assembleias, né, das assembleias ordinárias e extraordinárias, né, outras fontes ricas também são as propagandas, as notabilidades publicadas em jornais, revistas, guias, anuários, né, as entrevistas, que são muito valorizadas, sobretudo pelos historiadores, história oral. Então, há uma acervo enorme de fontes, projetos realizados pelas empresas, né, as propagandas que tem em jornais. Eu trabalhei agora recentemente com a história da aviação em Santa Catarina e montei todo um quebra-cabeça a partir de publicidades das companhias aéreas que estavam divulgando seus horários, né? Também os panfletos que as empresas distribuem ao público, né? As entrevistas, né? Outra fonte rica também são as entrevistas, que devem ser feitas com um olhar mais amplo, não apenas com seus proprietários, mas com o proprietário, mas também com os trabalhadores, né? Para ter vários olhares sobre a empresa. Então, o que a gente merece ser destacado quando a gente faz uma história de empresa? Quais são os pontos a serem destacados? Eu abordei alguns aqui, que tem a ver também com o meu estilo de escrita com a história de empresa, né? Um dado interessante é sempre a evolução da produção, né? Tem que ver qual é a unidade que vamos trabalhar, toneladas, metros, quilos, né? Isso, dados são anuais, isso a gente consegue em relatórios, até se são empresas estatais, fica mais fácil, são empresas maiores também, às vezes nos relatórios. A ampliação da planta, ou seja, né, ampliar a produção, né, novas unidades, abertura de novas filiais, são temas que não devem ser destacados, a conquista de mercados, novos mercados, tanto do ponto de vista interno como externo, as exportações, relações com o mundo do trabalho, né, os conflitos que tem, a relação com o sindicato, introdução de novas tecnologias, né, quanto a empresa vai mudando, se inserindo no mercado através de novas tecnologias, a tomada de crédito, acesso ao crédito público, não público e privado, mas, sobretudo, né, no caso brasileiro, os bancos de fomento, e a relação com a política nacional e local, né, a relação com como a empresa se relaciona, né, com as mudanças na política, como ela se embrenha também nas relações entre os políticos locais e a política nacional também, né, são temas a serem destacados. Então, quando eu escrevi esse texto, eu pensei nessa perspectiva, assim, um roteiro, como começar, quem escreve,
né, qual é a teoria, qual é as abordagens, né, qual é a diferença entre história de empresa e história de empresários, né, claro, nós sempre temos aqui contextualizar a empresa, né, em várias escalas, né, na escala local, na escala nacional e na escala internacional, né, e nos pequenos e médios e grandes acontecimentos, né, que isso tem influência significativa sobre as empresas. Então, eu só vou ler a conclusão final. Quando se observa a trajetória de uma empresa, constata-se que seu desempenho está condicionado tanto no ambiente interno, acúmulo de capital, força de trabalho e capacidade gerencial, como no ambiente externo, política econômica e social, além das disponibilidades materiais, insumos, infraestrutura logística. Além desses condicionantes, também temos que levar em conta que cada empresa, mesmo sendo determinada por macroestruturas, tem suas especificidades e que a torna única. Sua história é própria e irredutível. Erros e acertos são consequência de tomar decisões realizadas por gestores de ambiente de incerteza, cujo background aponta para resultados futuros. Portanto, passado, presente e futuro se entrelaçam simultaneamente no cotidiano de uma empresa, né? Então, em fazer história da empresa, é o tempo todo estar pensando passado, presente e futuro, né? Pensando as tomar decisões, né, que é feita para almejar resultados futuros. Nesse sentido, né, o tempo faz parte, né, que eu chamo aqui de uma prisão involuntária. O ambiente externo e a disponibilidade de materiais são macroestruturas circunscritas a um espaço determinado. Especificidades culturais de cada país ou região possibilitam a oferta de bens e serviços com graus diferenciados de qualidade e quantidade. Excesso e escassez relacionado com localização em território específico muitas vezes escapam ao controle gerencial. As fronteiras nacionais impõem limite, o que leva muitas empresas a transpô-las para garantir sua sobrevivência e dominar ainda mais o mercado. Então, após transpor as fronteiras, a empresa terá que lidar com outra realidade que exigirá dos gestores nova postura frente às demandas e problemas anteriormente inexistentes. Portanto, né, o espaço também é fundamental quando pensarmos a trajetória de uma empresa. Tempo e espaço na história de uma empresa. E também, né, a tomar decisão, o ambiente empresarial, cada decisão cotidiana e planejada interfere decisivamente no rumo da empresa. A liberdade de escolha não é aleatória, ela ocorre no mundo concreto, em um tempo e um espaço definido. A tentativa constante de tentar orientar escolhas individuais, momentaneamente, apresenta-se como eficaz, mas os desvios e as desobediências convertem-se em regras. Gestores mudam de opinião com frequência diante de cenários adversos ou favoráveis, e o duelo entre paixão e razão tem resultados imprevisíveis. Então, né, temos também que levar em consideração, né, que as tomadas de decisões empresariais são feitas por indivíduos que são seres, né, encharcados de liberdade. Então, temos que entender nesse jogo, nesse tabuleiro empresarial, esse jogo empresarial, essa história de empresas e empresários, que o tempo, o espaço e a liberdade individual são, né, determinantes na sua trajetória. Então, o objetivo aqui foi um texto introdutório, né, para aqueles que estão iniciando, né, num estudo sobre história de empresas, um roteiro básico. Obrigada, professor. Excelente síntese. Agora eu passo a palavra para o professor Pedro Luiz Pontoni. O professor é professor de História do Brasil da FEFELESH, USP, possui graduação em História, mestrado e doutorado em História Social e livre docência em 2010 em História do Brasil Colonial pela Universidade de São Paulo. É professor associado da Universidade de São Paulo, pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e pesquisador do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, CEBRAP. Professor, o senhor tem a palavra. Obrigado, Cimeia, obrigado pela apresentação. Queria agradecer também a professora Cláudia, professor Alcides, pelo convite e a oportunidade de participar desse encontro e dessa conferência, de mais uma atividade da nossa associação. Queria agradecer também o André, que está aqui conosco, e os colegas, sobretudo o professor Flávio e o professor Alcides, que acabaram de falar antes de mim. Foi muito bom poder ouvi-los e aprendi muito.
Eu fiz preparei uma apresentação um pouco mais descosturada, digamos assim, menos redonda, no sentido que eu pretendo fazer um comentário sobre a situação da história econômica a partir do meu ponto de vista, meu ponto de observação, que é o de um pesquisador de história econômica, mas um pesquisador imerso no território da história do Brasil colonial ou dessa dimensão do Império Português aqui no Atlântico, envolvido com algumas questões tanto anteriores. Cheguei a trabalhar um pouco com a história da escravidão, do tráfico de escravos, com história política, mas sempre cruzando com a questão econômica, com as dimensões econômicas da história. E, mais recentemente, nos últimos 5, 6 anos, estou imerso numa pesquisa sobre a história do sistema monetário português, no século XVII, e na sua relação e nos seus desdobramentos, digamos assim, no espaço colonial. Então, percebendo a consolidação de um sistema no contexto da restauração portuguesa, na segunda metade do século XVII, antes da descoberta do ouro, nesse espaço do Império Colonial Português. Eu tenho já há muito tempo acompanhado e procurado entender os desdobramentos da produção da história econômica. No início dos meus estudos de pós-graduação, do meu mestrado, os estudos de história econômica eram ainda muito fortes. Nós estamos falando do final dos anos 80, onde ainda havia uma presença muito forte dos estudos mais de história estrutural, de história econômica, digamos assim, desse campo muito com os conceitos marxistas e com uma leitura tentando desvendar, seja o modo de produção ou trabalhando também com a ideia de sistema colonial. Mas já nos anos 90 começou a surgir uma consciência, uma percepção que aparece em alguns autores, em particular num artigo publicado, um verbete do dicionário do Ciro Flammarion, onde alguns autores, no caso específico o professor João Fragoso e o Manolo Florentino, apontavam uma certa história econômica em agonia, ou seja, uma história econômica agonizante, no sentido que eles percebiam, a partir de uma leitura da pouca presença ou da queda da presença dos textos de história econômica nas publicações nacionais e mesmo internacionais, mas também, sobretudo, a partir de uma percepção de um desinteresse ou de uma falta de presença de temas de história econômica nas teses e dissertações que haviam sido defendidas nos anos 80 até os anos 90. Nós estamos falando do início dos anos 90, quando o Ronald Polito e o Carlos Fico começaram a publicar, eles publicaram 2 volumes daquela análise da história do Brasil, nessas 2 décadas, a partir de um banco de dados, de um levantamento, que eram esses bancos de dados que começavam a consolidar a produção historiográfica, que vinha se profissionalizando e intensificando a sua profissionalização no contexto das universidades, sobretudo a partir da criação dos sistemas de pós-graduação no início dos anos 70. Devemos lembrar que os primeiros programas de pós-graduação foram criados na Universidade de São Paulo, de História, né, estamos falando, e, na verdade, o primeiro foi o de História Econômica, em 1971, logo junto com o de História Social. Houve, inclusive, essa criação de 2 programas, né, Social e Econômica, o de Econômica mais, digamos, especializado, mas mais forte nesse momento, dado a qualidade e a robustez da produção em História Econômica do Departamento de História da USP naquele contexto. Esse programa foi muito importante, como todos nós sabemos, foi um programa que criou o de História Econômica, assim como o de História Social, que criou nos anos 70, 80, até os anos 90, ajudou muito na consolidação dessa dimensão nova do modo de produção historiográfico no quadro do sistema universitário brasileiro, que também ia se expandindo, ia se desdobrando, e ganhou um impulso ainda maior justamente nos anos 90, quando o próprio sistema de pós-graduação começou a se desdobrar, criando-se outros programas, outras
outros ambientes de produção. Mas esse contexto também, dos anos 90, era já um contexto, digamos assim, de um certo desconforto no âmbito da historiografia com o primado, a presença mais forte dessas explicações econômicas e sociais nos quadros da longa duração ou de uma história estrutural que via se esgotando, digamos assim, e esse era um fenômeno que tinha uma escala global, não é um fenômeno específico da historiografia brasileira, mas que aparecia para esses autores, no seu diagnóstico, digamos, mais exagerado, como uma agonia, como uma perda de importância. O próprio professor Flávio Sais, que falou antes de nós, mas o Flávio Mota também, outros colegas, apontaram isso em textos, inclusive muito importantes, do começo dos anos 2000, da necessidade de relativizar esse diagnóstico tão exagerado. Afinal, o professor Flávio dizia a história econômica não desapareceu, ela talvez tenha se reduzido. Reduzido no sentido de ter se dissolvido numa diminuição, na verdade, dessa preocupação mais ampla com as grandes explicações ou com as grandes interpretações que, de fato, era um movimento que a historiografia vinha conhecendo associado à crise dos paradigmas ou à expansão dessas perspectivas da nova história que diluíam, que, de alguma maneira, diminuíam a presença das grandes explicações ou da própria história estrutural. Né? De fato, até os anos 80, estamos falando da historiografia brasileira, e, na verdade, isso vale para uma perspectiva mais ampla, a historiografia estava marcada por uma busca constante de esquemas interpretativos do passado que nos ajudassem a pensar o presente e, sobretudo, com isso, consolidar uma reflexão sobre quais os caminhos que poderiam determinar o nosso futuro. Ou seja, a historiografia se apresentava até esses anos 80, 90, sobretudo como uma historiografia engajada, né, digamos assim, apoiada nessa perspectiva estrutural, que era, sobretudo, uma perspectiva fundada no mundo econômico. Assim, o mundo da produção, circulação, consumo das mercadorias, os modos de produção, as formas de produção, dominavam as abordagens dos historiadores, e essas abordagens todas estavam entremeadas por uma perspectiva historiográfica, sobretudo conceitualizante, comprometida com essas narrativas mais explicativas. Daí, nesse contexto da história, antes da nova história, né, dessa história mais desconceitualizante, havia uma presença forte, não só da sociologia, mas de outras ciências humanas, até a psicologia, na definição desses grandes conceitos explicativos, mas a economia tinha uma presença grande. Né? No Brasil, a historiografia surgiu muito atrelada no século XX à construção desses grandes esquemas interpretativos, esquemas que estavam marcados pela busca de uma formação. Né? Ideia que o Paulo Arantes, nosso colega filósofo, apontou num texto justamente desse começo dos anos 90, ideia que, de alguma maneira, encapsulava todos os tipos de abordagem do nosso passado como a busca de uma, digamos assim, de entender essa constituição do tempo presente a partir de um olhar para o passado que procurasse desvendar esse processo, digamos, de formação, de evolução da sociedade brasileira e da economia brasileira. Né? A noção de formação que aparece no livro do Caio Prado, nos livros também Sérgio Buarque, Gilberto Freire, desses autores da geração de 30, mas que se desdobra nos outros da geração de 40, Celso Furtado falou dele hoje, nos anos 50, e posteriormente, mesmo nos autores dos anos 70 e até 80, é uma ideia presente o tempo todo e é uma ideia, como dizia o Paulo Arantes, ao mesmo tempo descritiva, né, uma ideia que procura entender e descrever o real, e explicativa, tentar explicar esse passado real, mas é ao mesmo tempo uma ideia normativa, ou seja, compreender o passado é também uma forma de descortinar o horizonte
de possibilidades do futuro, né? Esse compromisso com o futuro era algo muito presente na historiografia, o que a gente estava falando, chamando de um engajamento. Até os anos 80, o debate no contexto da história colonial, que era, no fundo, a história que procurava compreender e desvendar essas heranças da colonização, sejam as continuidades, permanências, essas estruturas que definiam o nosso tempo presente, né? Uma nação tão jovem como o Brasil, em meados do século XX, ou ainda na segunda metade do século XX, colocava essa questão do estudo do passado colonial como um ponto forte, né, do entendimento do nosso tempo presente, né? As grandes obras de história e de história econômica, nesse momento, eram aquelas que procuravam entender o mundo da produção, o mundo da circulação, do consumo, nesse contexto de um passado escravista, de um passado dependente, né, colonial. Até os anos 80, o debate sobre a história econômica no Brasil estava preso no campo da história do Brasil colonial, numa perspectiva, digamos assim, materialista, né? De um lado, a ideia de sistema colonial, derivada das reflexões do Caio Prado Júnior e contaminadas pela ideia da economia dependente ou dos esquemas mais globalizantes de sistema-mundo, ou mesmo brodelianos, e, do outro lado, a busca mais estrita de um marxismo mais rígido do entendimento de um modo de produção colonial, né? A ideia de um modo de produção colonial ou um acento nos esquemas de construção das redes de troca, das redes mercantis, do capitalismo comercial, digamos assim, para usar um termo weberiano, dominava a historiografia e definia esse solo comum, digamos assim, de busca de uma compreensão do processo formativo da sociedade brasileira. Nos anos 90, a gente vê essa mudança de rumo, que é um fenômeno de um impacto, de uma mudança da historiografia que não é só local, não é brasileira, é um fenômeno de escala global, né? Essa crise da historiografia, como a gente sabe, passa por esse abandono relativo, digamos assim, da história econômica e uma ascensão da história cultural, de uma história mais preocupada com a narrativa, ou mesmo de uma história política, né? A interpretação desse tempo de crise, desse tempo de uma crise vivida de forma confusa, para recuperar uma expressão do Jacques Revel no prefácio do livro do Giovanni Levi, era a forma como se viveu esses anos, esse final dos anos 80, início dos anos 90, né? O Revel, no seu texto, fala, eu cito ele, que nesse momento o progresso, a própria ideia de progresso deixava de aparecer aos historiadores e às pessoas, né, com uma certeza, ao mesmo tempo que se duvidava da capacidade indefinida da sociedade de resolver os seus problemas latentes com o crescimento, o passado começava a se tornar, então, não um terreno de experiência para pensar o tempo presente, mas a um espaço de uma certa melancolia desamparada dos contemporâneos. Essa é a expressão que ele usa. É claro que há um exagero, há um olhar meio pessimista, desencantado, que de alguma maneira presidiu esse ocaso um pouco da história econômica. Mas, na verdade, eu acho que a própria profissionalização da pesquisa histórica no Brasil criou outras dimensões de produção do conhecimento historiográfico que acabaram, digamos assim, paradoxalmente, fortalecendo o próprio campo da história econômica em outras dimensões conceituais, né? O professor Flávio falou da cliometria e das outras perspectivas da história econômica, da influência dos conceitos da economia política neoclássica e de outros instrumentos da ciência econômica que, de alguma maneira, encontraram um diálogo mais forte no campo do trabalho dos historiadores, que ia se profissionalizando, se constituindo de outra maneira, com o fortalecimento do sistema de pós-graduação e o fortalecimento, digamos assim, desse modo de produção do conhecimento
que passava pela escrita de dissertações, teses, publicação de artigos agora revisados por pares, um modo de produção mais sólido, mais transparente, ao mesmo tempo mais preocupado em deixar consolidado os movimentos argumentativos, ou seja, escapando do ensaísmo e se fundando não só numa metodologia mais assente, mas também na pesquisa documental mais profunda, mais ampla. Grandes conjuntos de fontes foram sendo pesquisados, visitados, atravessados por gerações de historiadores que cresciam, né, em número, em quantidade, capacidade de trabalho. Houve uma enorme expansão, né, do nosso corpo de profissionais historiadores. E a história econômica, na verdade, ela conseguiu, eu queria fazer um diagnóstico mais positivo. Ela, apesar desse aparente diminuição, nós não podemos imaginar uma agonia, muito pelo contrário. Eu acho que ela se cristaliza, ela se apoia em espaços fortes, institucionalizados, como é o próprio programa de História Econômica na USP, a Faculdade de Economia e Administração, e o encontro de 93, que vai criar a nossa associação, cria um espaço institucional que, desde então, vem fortalecendo a produção, criando um canal de diálogo, de troca, de informação e uma referência, né, como um farol que orienta a produção, não em termos conceituais ou de proposição, mas construindo caminhos, oferecendo reflexões, como a gente teve agora a oportunidade de ouvir o professor Flávio, o professor Alcides, que abrem caminho, organizam o campo de reflexão para os novos produtores, que são os novos historiadores que estão se formando nos sistemas de pós-graduação, entrando nesse terreno de produção que é a historiografia. Então, como Associação de História Econômica, outras iniciativas mais particularizadas em alguns ambientes das universidades, programas de pós-graduação, grupos de pesquisa, projetos coletivos, vão criando uma massa crítica cada vez mais capacitada, e eu acho que nós temos um futuro muito interessante. Eu vejo, na verdade, eu estou caminhando aqui para o fim do meu tempo, eu vejo, na verdade, que a história econômica ela tem se fortalecido também com uma retomada, justamente por parte dos jovens historiadores, das gerações mais novas, de um interesse pelos esquemas interpretativos mais amplos, por uma retomada do valor à conceitualização e às teorias, e aí a teoria econômica ela é muito importante, as teorias econômicas são muito importantes para fortalecer esse campo de produção. Essa retomada de interesse passa, no caso da história do período colonial, por uma perspectiva que havia abandonado esse engajamento com a busca da formação da história nacional, mas que se ingressou numa perspectiva mais ampla, mais global, digamos assim. Não falo na perspectiva da história global, que hoje tem se discutido muito, a partir de várias retomadas dessa história conectada ou história global, mas no sentido de uma perspectiva que atravessa o olhar mais de uma história nacional, comprometida com o desenvolvimento do Estado Nacional e, portanto, engajada com o projeto político da construção do nosso presente como Estado Nacional, e percebe as suas conexões internacionais numa perspectiva mais global. Então, hoje a história do Brasil colonial ela é muito mais, se fortaleceu muito mais como uma dimensão da história do Império Colonial Português no quadro mais amplo da construção dos impérios coloniais do século XV ao século XVIII e no primeiro sistema colonial, mas depois no século XIX, com a renovação do sistema da colonização. É nessa perspectiva que a história tem se fortalecido muito. O que eu aponto, eu acho só importante dizer isso para concluir, é que o interesse pela conceitualização e pela essa dimensão mais ampla da história que está sendo feita, ela tem que, ainda necessita, eu acho, de uma retomada mais metódica, mais cuidadosa
da preparação dos nossos profissionais nos programas de pós-graduação, em particular, que é onde o modo de produção se realiza da historiografia, em duas perspectivas, né? Na verdade, são três, eu vou dividir uma delas em três, eu vou terminar falando disso. A primeira perspectiva é uma perspectiva mais metódica, de preparar os estudantes com instrumentos para lidar com a documentação. Isso passa pelo conhecer os arquivos, conhecer as fontes, conhecer como essas fontes são construídas, conhecer elas através do aperfeiçoamento das ciências, como se dizia antigamente, acessórias, a paleografia, a diplomática, a cartografia. São instrumentos que os estudantes, os nossos alunos têm que ter para enfrentar essas grandes massas documentais, hoje cada vez mais disponíveis, sobretudo com a digitalização. Em segundo lugar, uma formação que valorize e muito o conhecimento da tradição historiográfica, ou seja, dos caminhos do debate historiográfico, da construção do conhecimento historiográfico. Então, jamais um desapego, um distanciamento das raízes da formação do nosso conhecimento historiográfico, mas sim visitar o tempo todo os clássicos, os nossos autores, desde o século XIX, passando pelo início do século XX e ao longo do século XX. É muito importante que os estudantes tenham consciência desses caminhos da construção da historiografia, que é sempre em diálogo com a produção anterior. Nós estamos sempre nos colocando nos ombros dos que vieram antes. E, em terceiro e último lugar, os historiadores, e sobretudo os historiadores econômicos, têm que fortalecer muito o estudo da conceitualização, dos conceitos. E as ciências econômicas, no caso, tem que nos trazer, quer dizer, o estudo da teoria econômica é muito importante para fortalecer a produção do nosso campo. E eu acho que esse é um outro elemento importante para trazer aqui, né? A questão das fontes da documentação, a questão da tradição historiográfica e da conceitualização, do conhecimento dos termos conceituais, né? O estudante que for estudar, como eu tenho feito agora, história monetária, tem que conhecer a teoria monetária, tem que conhecer o pensamento monetário para poder entender a matéria, a documentação e mesmo como a tradição desenvolveu a sua reflexão sobre esse campo ao longo das últimas décadas, né? Então, esse é um ponto importante. Eu passei um pouco meu tempo, eu termino aqui. Muito obrigado pela oportunidade de poder estar dialogando com todos. Obrigada, professor, pela sua apresentação. Abriria agora para as perguntas no chat, mas ainda não chegaram as perguntas. Aí eu queria fazer alguns breves comentários, na verdade, fazer algumas perguntas. Em um momento do chat tem uma questão que é se o professor Alcides concorda que as duas não são excludentes. Foi o Fábio Farias que fez. Eu penso que ele esteja se relacionando à questão da história das empresas e história dos empresários. Ele pergunta se não são excludentes. E aí, quando tu estavas comentando sobre essa questão das fontes, para a pesquisa das empresas, da história das empresas e empresários, eu lembrei muito da conferência da professora Tereza Lopes, na BPHE de Juiz de Fora, que ela fez uma apresentação maravilhosa sobre as marcas, né? A história das empresas através das marcas dos produtos que produziam. E aí eu fiquei pensando uma coisa, Alcides, duas, na verdade. A primeira, o acesso a essas fontes fiscais, esses balanços que tu mencionaste na tua apresentação, eles são de fácil acesso? Assim, as empresas elas costumam permitir o acesso de pesquisadores a essas fontes, né? Quais os tipos de fontes que são mais viáveis de serem acessadas nessas empresas, né? Eu fico pensando assim, que se essa possibilidade de pesquisa em livros e balanços não geram algumas inquietações.
E uma outra questão, falando sobre a questão das marcas, né? Se, assim, tem orientado, tem pesquisas aqui que abordam essas questões, né? Por exemplo, a história das empresas a partir das suas marcas, a partir de notícias de jornais sobre os seus produtos. É uma coisa curiosa, porque eu vejo sempre, vejo a utilização de fontes de jornais sobre essas empresas, sobre os produtos das empresas, mas sempre relacionado com cultura material, né? O que se consumia, o que se comprava, mas nunca sobre a questão da empresa, do que vendia e o que era comercializado. O professor Pedro e o professor Flávio, eles abordaram essa questão da teoria econômica também. Eu acho interessante isso, essa questão de como o papel do historiador, né, de articular de contextualizar esses conceitos. Às vezes, esses modelos conceituais, eles, assim, é um modelo bem feito, mas é um modelo que se aplica só em alguns casos, né? Não, é um modelo, mas não se aplica nesse caso, não se aplica no outro. Então, isso às vezes gera conflitos. E aí, na fala de vocês dois, apontam essa questão da importância de saber o conceito e conceituar esses conceitos dentro de um contexto histórico, né? De acordo com a pesquisa que está sendo desenvolvida. E aí eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre essa questão do papel do historiador nesse processo, apesar das discussões sobre economia, mas assim, é curioso isso, porque eu percebo aqui para a região norte, por exemplo, são poucos os trabalhos em história econômica que são desenvolvidos pelos alunos da graduação e da pós-graduação, né? São poucos. Às vezes a maioria é sobre o período colonial, mas ainda não se apresenta uma grande difusão, apesar do objetivo da BPHE, como o professor Pedro colocou, de apresentar essa coisa, de institucionalizar um rumo para uma pesquisa, de agregar pesquisadores com essa perspectiva, ainda não é uma coisa tão difundida aqui na região norte, a ponto assim, de conseguirmos organizar um evento com magnitude em história econômica. Acho que são esses os comentários. Bem, se vocês puderem responder. Obrigada. Vamos começar pela resposta? Não sei. Pode ser, pode começar o professor Alcides, depois responderia o professor Pedro e o professor Flávio. E a mesma pergunta, né? Pode ser assim? Pode ser. Bom, agradecer então pelos comentários. Não são excludentes, né? O Albert Elias fala da individualização dos processos sociais, que é impossível separar o indivíduo do processo social, né? E na história de empresa, claro, uma grande empresa é sempre tomar decisão, a tomar decisão é feita por pessoas, por indivíduos, né? Então não tem como separar, né, os indivíduos da trajetória da empresa, mas não é mais só a figura do empresário, né? Já uma grande empresa já é uma organização, é um conselho, né? Diretores, gestores, a dimensão é outra, né? Mas a trajetória de uma empresa de menor porte, né? Ela está muito imbricada a história de vida do empresário com a empresa. Mas chega um momento, né, que desaparece essa figura do empresário, né? O próprio Schumpeter vai falar isso, né? Que vai falar da evaporação da substancial da propriedade material. A gente não é mais a figura do empresário, é a figura da empresa, né? De uma organização. Então, mas, né, podemos fazer a história da vida do empresário, da vida da empresa. Por exemplo, a Sadia tem livros sobre a história da Sadia e tem um livro sobre a história do Atílio Fontana, né, que foi um dos fundadores da Sadia, a história que chama-se Minha Vida. Então, é perfeitamente possível, mas chega um momento que ele já não é mais, ele torna-se um quadro na sala dos conselhos, né? Já não é mais o elemento, o fenômeno fundamental do desenvolvimento, esse proprietário. Então, já é a organização, né, um conjunto de gestores, de diretoria, muito maior do que, são um conjunto de vários indivíduos, né? Então,
Depende como a gente vai, quem escreve também, né? Podemos levar a presença desse empresário, mesmo ele já afastado, né, da decisão das empresas, é comum encontrar a história de empresa, sobretudo feita, como eu destaquei, por administradores ou por jornalistas, achar ainda que essa figura desse sujeito já lá, né, que aparece pouco na empresa, toma decisão outra aqui, como se ele fosse o central na tomada de decisão das empresas. O que passa, na verdade, isso é pelo conselho, né, o conselho administrativo por aí. Eu acho que no momento fala muito mais alto do que a própria figura ali, vira, eu sempre digo, fala em sala de aula, ele vira mais um quadro na galeria lá da sala, né, entrando e vai lá, visita a empresa, outro e tal. Então, claro, nos destaca muito essa figura dele como fundamental. Bom, sobre fontes, claro, né, os balanços, desde aquela lei de 1940, setembro de 1940, obrigatório, já algumas empresas publicavam antes, é obrigatório todas as empresas de capital aberto publicar seus balanços em jornal de circulação nacional ou regional. Então, os diários oficiais da União estão todos disponíveis na internet, naquele site Jus Brasil, tem mais assinatura, até é possível ter acesso a balanço de várias empresas. Por exemplo, eu fiz a trajetória da Sadia Transporte Aéreos, né, que depois virou a Transbrasil em 72, eu consegui todos os relatórios da Sadia Transporte Aéreo, mas era só balanço com demonstração de resultados e balanço financeiro, através do Diário Oficial da União, que está disponível na internet, né, lá pelo Jus Brasil, e de outras, que eram uma SA, e de outras companhias também, aéreas também estava disponível, né, peguei de outras. E também no Diário Oficial do Estado de São Paulo também, que está todo disponível também, né, que a Sadia tinha sede em São Paulo, depois foi para Brasília. E também, né, alguns jornais de circulação nacionais, alguns jornais, o Globo, a Folha, o Estadão, eles têm os seus arquivos, eu fiz isso, assinei por um mês, depois cancelei a assinatura para ter a Folha livre, mas o Estadão e o Globo não, né? E daí tu consegue ali os balanços, só das maiores empresas, né? Claro, e das estatais estão todas, as estatais consegue completo ele no Diário Oficial da União, e aqui em Santa Catarina eu fiz trajetória de algumas empresas, daí eu fui no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, daí eu fui com um bolsista, com uma equipe, daí foi um trabalho hercúleo, gigantesco, né, de folhear o Diário Oficial do Estado de Santa Catarina para conseguir a trajetória, por exemplo, da Transporte Aéreo Catarinense, foram 15 anos, daí são 15 jornais, é uma pilha enorme, daí isso é um trabalho gigantesco, né, porque o Diário Oficial de São Paulo estão disponíveis na internet, alguns estão, de Santa Catarina só a partir de 2011, né, mas eu precisava de 1950, 51, 52, então, como dizia um amigo meu, é na unha, né? Então, é folheando um por um. Claro que esses balanços são complicados, eles nem revelam muitas coisas, revelam, né, pode trabalhar a solvência, a insolvência da empresa, a liquidez dela, né, a abertura de capital, dá para tirar várias coisas, né, no balanço. E tem que tomar todo cuidado, porque tem vários balanços, balanço que é publicado para o banco, balanço que é publicado para os sócios, balanço que é publicado para, né, para a publicação pública, né, em geral, divulgado para a Assembleia, né, são diferentes às vezes, né, porque são, né, manipulados. O banco sempre a empresa está indo bem, está indo muito bem, o índice de liquidez dela é muito alto, né. Bom, sobre notícias, claro, né, as chamadas notabilidades, quando eu escrevi um artigo sobre a construção naval no Rio de Janeiro no século XIX, basicamente foi sobre aquelas notabilidades do Monarch Lambert, que tem as propagandas, né, todos os produtos que vendia, né, ou que fornecia, tudo, e a gente sabe que é uma fonte riquíssima, como eu falei agora, estou embrenhando aí numa pesquisa sobre transporte aéreo, só na propaganda das escalas, do horário, né, nos jornais, isso é uma fonte riquíssima, né? E claro, se sua empresa de SA, vai conseguir nos diários oficiais. Eu tenho o meu amigo Paulo Simão, ele diz que ele coordena lá o arquivo regional lá de Mato Grosso do Sul, está em Dourados. Ele faz coleção de rótulos de rótulos de produtos, sabe? De embalagens, né? E quando eu estava pensando sobre a erva mate, tem agora me esqueci qual é o site, porque já faz um bom tempo, né? Tinha um site, aliás, do Museu de Erva, não me lembrei, Museu de Erva Mate de Curitiba, mas fica na redondeza de Curitiba. Eles têm um acervo de rótulos das barricas de erva mate,
né? E ali um acervo enorme, só de rótulos, né? E estava digitalizado, disponível. Então, só ler já consegue um monte de informação. Claro, gente, né? A diversidade de fontes. Então, é um pouco sobre isso. Então, os jornais, os balanços que não estão disponíveis, nem todos os estados estão disponíveis, assim, né, contratar, levar uma equipe de bolsista e um por um, e digitalizar, não tem outra, é o nosso ofício. Obrigada, professor. Agora a palavra para o professor Pedro e depois o professor Flávio, por favor. Aí depois eu abro outro bloco de perguntas, que chegaram mais outras perguntas aqui no chat. Ótimo. Simeia, obrigado pelas perguntas. Na verdade, o professor Flávio, que falou no início, trouxe justamente uma reflexão sobre a importância da conceitualização, da historização dos conceitos, né? O historiador, ele trabalha o tempo todo historizando os conceitos e, ao mesmo tempo, a perspectiva do historiador é diferente da perspectiva do cientista social, no caso do economista. O historiador ele não usa o conceito, não usa a história para refletir sobre os conceitos e criar modelos e pensar os modelos. O fim do trabalho do historiador, afinal, não é a explicação, muito pelo contrário, ele vai se utilizar dos conceitos para construir, para reconstruir a história, né? A história sempre tem uma perspectiva total, ela não é uma ciência social retrospectiva, ela, na verdade, é uma outra forma de construção do conhecimento, mas que está amparada no uso dos conceitos. Essa é a grande, na verdade, novidade, é a grande forma da gente pensar a distância entre a história tradicional e a história moderna, contemporânea, a partir do início do século XX, com a introdução dos conceitos das ciências humanas, não só da economia, mas também da sociologia, da antropologia, até da psicologia, no nosso fazer, né? Então, eu acho que o historiador ele está também preparado para revelar aos nossos colegas cientistas sociais da importância da historização dos seus conceitos, né? E esse é um movimento, na verdade, que está lá já muito bem explicitado na obra do Marx, no século XIX, quando ele critica a economia política, justamente porque ela tendia a colocar os seus conceitos no ar e não historicizar os conceitos. Ele vai mostrar, na sua crítica à economia política, da importância de historicizar os conceitos, né? Que a própria forma de pensar e refletir sobre o real, através do uso desses instrumentos, está inscrita na forma como nós estamos e vivemos o tempo presente, né? Então, esse eu acho que é um movimento fundamental e que distancia, de fato, a história econômica da economia retrospectiva. Não que haja um juízo aqui, na verdade, são dois caminhos muito importantes de reflexão e de trabalho e que têm se alimentado. O diálogo constante da história com os economistas que pensam a história no passado é fundamental para nós, né? E tem sido muito importante para, inclusive, a gente ter mais instrumentos para colocar esses conceitos no campo da história. Eu acho que a gente está crescendo muito com esse diálogo e o fortalecimento do campo da história econômica caminha ao lado do fortalecimento do campo das ciências econômicas no Brasil, né? A nossa associação, revela justamente isso, é um ambiente desse diálogo, dessa troca. Eu acho isso muito valioso. Obrigada. Professor Flávio, por favor. O seu áudio está desligado. Pronto, abri. Pronto. Não, a minha preocupação é que a teoria econômica ela é muito forte, ela é muito poderosa. E, com isso, às vezes, ela pode, de certo modo, inibir um pensamento um pouco mais aberto, né? Particularmente para um jovem pesquisador, oriundo de uma escola de economia que vai trabalhar com história. Estava lembrando aqui de um livro, é um autor coreano, eu não me lembro exatamente o nome, Chang, tal, que chama Chutando a Escada, um livro bem divulgado aí, em que ele
mostra como, quer dizer, uma série de preceitos, né, que são apresentados nas economias subdesenvolvidas, em desenvolvimento, eles são justificados, né, pelos órgãos internacionais ou pelos economistas como tendo sido historicamente relevantes para o desenvolvimento das economias hoje desenvolvidas. Em suma, Estado mínimo, em boas instituições, né, quer dizer, abertura, coisas dessa, abertura comercial, financeira, tal. E o que ele mostra, né, na pesquisa histórica dele, daí o termo chutando a escada, fala, olha, isso aí, quer dizer, nada disso que é recomendado hoje serviu para o crescimento, para o desenvolvimento das economias que hoje são desenvolvidas. Quer dizer, no passado, elas fizeram exatamente o oposto, né? Então, quer dizer, a minha preocupação é um pouco essa, né? Eu vejo hoje, até na imprensa, curiosamente, questão de alguns meses aí, 2 colunistas que não têm nada de liberais assim da Folha de São Paulo, citando as instituições extrativas, inclusivas, para explicar os problemas da economia brasileira hoje. Então, a força, né, da teoria econômica é tão grande que ela pode inibir um pensamento um pouco mais aberto para pensar, né, efetivamente as questões históricas que são propostas. Então, de repente, alguém vai estudar, sei lá, o mercantilismo, né, e falar, não, que é um pouco até uma postura muito comum, né? Até hoje no minicurso, o Luiz Brusi estava falando do Schmoller, né? Ele falou, olha, quer dizer, o mercantilismo lá naquela época, Estado e tal, quer dizer, era algo necessário. Você não pode querer, hoje, com uma visão liberal, né, da economia neoclássica, criticar o mercantilismo lá do século XVII, XVIII, sei lá. Então, essa é a minha preocupação, de que, de repente, o poder da teoria econômica, né, cria uma armadilha interpretativa para o historiador, né, e acabe esquecendo um pouco a história, né, e ficando mais com a teoria sem observar exatamente o que ocorria em cada momento e o que seria relevante naquele momento, né. Então, um pouco essa minha preocupação, que acho que vai no sentido do que o Pedro falou. Tudo bem, o conceito é importante, a teoria é importante, mas você tem que colocar isso na história com cuidado, senão você pode cair numa armadilha. Obrigada, professor. Tem mais uma sessão de perguntas, tem mais um bloco de perguntas, só que aí a desvantagem do modelo virtual é que a gente tem que ser fiel ao tempo, mas a gente ainda tem mais uns 10 minutos para responder essas perguntas. Bem, primeiro, corrigindo o Fábio Farias, ele falou, na verdade, ele estava dizendo, quando ele falou que não são excludentes, ele estava se referindo sobre as tradições de cunho marxista e brodeliano, professor Alcides. O Maxi, ele fez uma pergunta ao professor Pedro. Você comentou um pouco sobre a história global, mas gostaria de ouvir sua opinião sobre a nova história do capitalismo. Quais relações que poderíamos traçar entre esses novos trabalhos e as tradições historiográficas brasileiras e ou latino-americanas? Tem que ser breve. O Guilherme Grande gostaria de perguntar ao professor Flávio por que há ainda certa resistência dos historiadores no Brasil em adotar a perspectiva neo-institucionalista. E, por fim, o Bruno Aidar fez também uma questão ao professor Flávio e o professor Pedro. Ainda é possível um diálogo com os historiadores quando a história econômica se tornou algo secundário nos cursos de graduação de História? São essas as perguntas. Vamos de novo na mesma ordem? O que vocês acham? Pode ser? Então, professor Alcides, você tem a palavra de novo. Elas não são excludentes, claro, né? Mas Brodel não era marxista, né? É só lembrar isso, né?
Claro que não são excludentes, a gente sabe disso, nós trabalhamos a perspectiva brodeliana e perspectiva materialista, crítico-social, heterodoxa, como queremos chamar, e sempre estão fazendo esse diálogo, né? Mas Brodel tem outra perspectiva de análise do capitalismo, né? que dialoga com as perspectivas marxistas, sem dúvida, mas são interpretações diferentes, né? É isso. Agora, eu acho que a ordem é o professor Flávio? Eu? Sim. Não, a questão sobre o neoinstitucionalismo. Eu acho que, na verdade, em grande parte, o problema do estudo das instituições é que a discussão das instituições, particularmente, vamos dizer, na história, é extremamente difícil, né? Isso não é se definir quais são instituições eficientes e ineficientes, não é algo tão tranquilo. O próprio, aquele livro Chutando a Escada, tem um capítulo sobre instituições. E realmente ele vai procurando, né, definir o que seriam as instituições boas e ruins a partir de dados muito secundários, ou seja, é difícil uma caracterização precisa, né, do que seria direito de propriedade seguro, né? Isso vai definir de tantas condições, né, que vão desde a legislação até a atuação dos juízes, né, que torna a pesquisa extremamente difícil. Por outro lado, quer dizer, eu vejo, e aí quer dizer, eu, por exemplo, bom, eu estou aposentado, não estou mais orientando, mas eu nunca orientaria um aluno meu no sentido de seguir estritamente Douglass North ou Acemoglu, porque eu acho que ele cairia inevitavelmente nessa armadilha de só considerar uma instituição boa, aquela que se aproximasse do modelo neoclássico, e dizer que a instituição que não chega ali é uma instituição ruim. Então, nesse sentido que eu vejo essa dificuldade de usar o neoinstitucionalismo, né? E mais porque, quer dizer, agora com o uso da econometria, quer dizer, os indicadores que são usados para dizer se as instituições são boas ou ruins são extremamente precários. Quem lê o livro do Acemoglu, vê lá as regressões que são feitas, são coisas assim muito distantes do concreto, né, do histórico, né? É preciso pegar variáveis que dificilmente podem ter uma expressão histórica mais concreta, né? Eu diria mais ou menos por aí. Bem, eu agradeço a pergunta, as duas perguntas, do Max e do Bruno. Obrigado, olá a vocês. Eu acho que o Max coloca é interessante pensar a história global, e hoje ela ganha um novo rótulo, uma nova roupagem, mas, na verdade, nós estamos falando da mesma coisa, né, que é um movimento que já vem do século XX, de superação desse, digamos, nacionalismo metodológico, dessa perspectiva presa à história nacional, e que percebe a importância de pensar alguns temas na sua dimensão do concreto, que é global, né, sobretudo na construção da época moderna. Então, os termos como capitalismo, o capitalismo comercial, o sistema mundial moderno, estamos falando do Wallenstein, ou Brodel, perspectiva de economia mundo, são todas perspectivas, na verdade, que colocam essa dimensão global da história, que vai se construindo a partir do século XV, XVI, e que vem sendo retomada e repensada por histórias conectadas, globalização, no Grusínski e outras perspectivas, que, na verdade, todas confluem para a superação desse olhar de uma historiografia presa no nacional e que entende a importância de pensar a realidade de algumas dimensões da história na sua inscrição mesmo nessas conexões globais. Não é possível pensar o tráfico transatlântico preso a um nacionalismo metodológico. Tanto é que a história do tráfico, durante uma boa parte do século XX, ficou soterrada
na nossa historiografia. Então, não é que não havia interesse na história do tráfico, havia um grande interesse na história da escravidão e do escravismo, mas não se percebia essas conexões mais amplas, porque não se tinha um olhar para fora de uma história territorial. Por exemplo, mostrou com muita atenção o Alen Castro no livro dele, que é de 2001, a publicação do Trato dos Viventes, mas devemos lembrar que ele foi uma tese, originalmente uma tese defendida em 1985. Né? Então, eu acho que também há muita renovação de algo que já está posto. Eu acho que é uma reflexão que a gente tem que retomar, e vamos fazer juntos, Max, isso, para construir essas perspectivas de forma mais sólida. E retomando alguns arranjos conceituais e teóricos que eu acho que ainda são muito pertinentes. O Bruno coloca uma questão que eu na minha preparação aqui, eu fiz alguns levantamentos assim, muito impressionistas. Peguei, por exemplo, o último encontro da ANPU, do Recife, e fui ver que dos 130 STs que nós tínhamos lá, na verdade, só um dos STs, de fato, falava em história econômica, e ainda era história econômica e social, do professor Rafael Brandão. Não eram só apresentações de história econômica, também tinha isso de relações internacionais, história social. Havia STs também, 3 deles sobre o mundo do trabalho, mas um só abordava o mundo do trabalho a partir da perspectiva da exploração do trabalhador. Quase todos os outros eram relações de gênero, questões culturais. Então, de fato, há uma redução desse espaço quando a gente olha a historiografia que está sendo produzida mais amplamente em todos os campos da pós-graduação. Reflexo disso a situação do próprio programa nosso de História Econômica na USP, que tem um público, um grupo de estudantes e de professores bem menor do que o de História Social. Nós vivemos isso lá cotidianamente. Mas eu acho que os historiadores hoje, cada vez mais, têm consciência dessa dimensão de que a história tem que trabalhar com essas várias dimensões da ação dos homens e das mulheres, do pensamento dos homens e das mulheres no passado. E a economia não pode ser desprezada. Eu creio, só para concluir, que, por outro lado, há muitos prejuízos que vêm de algumas interpretações que aparecem aqui e acolá, que abordam de forma muito superficial mesmo a história econômica, quando desconceitualizam ou usam de forma inadequada, o professor Flávio falou disso, os conceitos, não historicizam esses conceitos, ou, por outro lado, quando desorganizam e desconhecem a inscrição dos problemas do historiador na tradição historiográfica. Né? Então, aparece um texto sobre história econômica, estou falando do período colonial com que eu trabalho, tentando trazer uma grande novidade, como se brotando um cogumelo do zero, né? E desconhecendo completamente todo o acúmulo do conhecimento historiográfico sobre esse assunto, por exemplo, até aquele momento. Esse é um problema, né? Por isso que eu dizia da importância desse estudo constante da nossa tradição e dos percursos já do conhecimento. Mas, de fato, o Bruno fez o artigo no Rumos, no livro organizado, inclusive, pelo professor Flávio, que é muito importante, dos 25 anos da associação, um livro de reflexão, e eles trazem, ele e o Tiago, trazem uma análise da produção sobre o período colonial. Quando eu li esse artigo, lá atrás, eu li meio assim, tristezinho, porque, no fundo, são poucos, de fato, textos publicados no âmbito da revista e das publicações que foram analisadas por eles, do espaço que eles analisaram, e, em particular, muito poucos historiadores do período colonial trabalham com o século XVI e XVII. Eu acho que é um período fundamental. A gente está muito concentrado no século XVIII, isso em função da documentação, eu acredito, sobretudo, da facilidade de encontrar problemas e desenvolver pesquisa mais com acesso a uma documentação mais rica, que de fato é do século XVIII,
mas a historiografia do século XVII e XVI precisa ser mais estimulada e desenvolvida. Não sei exatamente como fazer isso, tento fazer a minha parte, mas os estudantes não se animam muito, porque há dificuldades em lidar com as fontes, com a leitura dos documentos, é preciso ter um esforço maior, né, de juntar vestígios, talvez seja por isso, mas é algo que a gente também tem que continuar trabalhando. Bem, obrigada. Obrigada, professor. Obrigada, professor Alcides, professor Flávio, professor Pedro. Muito obrigada pelos comentários de vocês, pelas contribuições para as pesquisas em história econômica, pensamento econômico. Vamos encerrar a mesa. Eu quero agradecer muito o convite da comissão organizadora do evento, agradecer esse momento agora com os professores, e agora eu passo a palavra para o André para ele fazer o encerramento da mesa e dar alguns informes. André, boa noite. Boa noite, então. Obrigado, reitero os agradecimentos à professora Cimeia, os professores Flávio Sais, Alcides Goulart e Pedro Puntoni pelas excelentes e instigantes conferências, e convido a todos para que continuem conosco amanhã, a partir das 10 horas, temos mais um dia do nosso encontro. Muito obrigado, boa noite a todos e sigamos com o nosso encontro virtual. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, boa noite. Bem, muito obrigado, boa noite a todos, foi um prazer. Obrigado, boa noite a todos e a todas. Tchau, boa noite, obrigada também. Tchau. Gente, parabéns aí pela apresentação, muito boa. Sim, sim.